tá? Oremos. Senhor, nós queremos reconhecer que Tu és bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo dia, por tudo que realizamos, Senhor, nesse dia. Acima de tudo, por tudo que o Senhor nos concedeu graciosamente. O dom da salvação, a vida, a saúde e a oportunidade, ó Deus, de, mais uma vez, nos encontrarmos de forma remota, através da tecnologia, para estudarmos a Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor sabedoria, direção, que seja uma aula interativa, produtiva, para a glória do Teu nome e também para o nosso crescimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos. Então, vamos começar mais uma aula da nossa disciplina, Métodos de Estudo Bíblico. Espero que todos vocês possam estar bem, caminhando firmes aí na matéria, né? E cumprindo também o cronograma de atividades. Como vocês sabem, hoje o nosso cronograma é a avaliação, né? Essa semana aí, esse ciclo foi dedicado à avaliação, que encerra hoje à noite. Se você não fez, você pode postar depois. Você tem mais uma semana, mas aí você vai ter um decréscimo na nota, né? Tendo em vista que o prazo vai até hoje, 11h55 da noite, né? 23h55. Bem, hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, depois de já termos visto. Vamos relembrar aqui rapidamente o que nós já estudamos, uma visão bem rápida aqui. Nós começamos a nossa matéria definindo, né, o que é métodos de estudo bíblico. Vimos que para estudar a Bíblia e a gente não desperdiçar tempo, não sair do estudo frustrado, a gente precisa de um método, né? Método é uma técnica, é uma estratégia para estudar, ok? E nós vimos que o método, por excelência, para se estudar a Bíblia é o método indutivo. É aquele método que vai para os detalhes primeiro, né? Ele vai para as partes, depois ele generaliza, ele vai para o geral. Então, ele vai da parte para o todo. E esse método indutivo, ele se contrapõe a um outro chamado dedutivo, né? Enquanto no método indutivo, você vai para o texto bíblico buscar as respostas que o texto oferece. No dedutivo, você já leva as ideias previamente estabelecidas para o texto, né? Então, para executar o método indutivo, você utiliza alguns passos. Vimos aqui que são 4 passos. O primeiro passo é a observação. Você ler o texto, ok? Você ler o texto e você faz perguntas. O que é que você observa no texto? Palavras que são repetidas, ênfases que o autor dá, expressões, contraste, palavras teológicas, tudo isso que a gente vai observar. E aí a gente viu que na observação você tem 6 perguntinhas, né? Quem, o que, como, quando, onde, por quê. Já te ajuda muito. Depois você vai interpretar o texto. Interpretar é buscar o significado, não é, que o autor tinha em mente, certo? Ou responder as perguntas levantadas na observação. Então, você interpreta. E aí, interpretar é conhecer regras e princípios de interpretação e aplicá-los ao texto bíblico. Depois, você correlaciona o que aquela passagem, livro, versículo ou parágrafo ensina com outras porções da Bíblia que tratam do mesmo assunto. E, por fim, você aplica. Na aula passada, nós vimos que muitos estudos bíblicos começam e terminam no lugar errado, lembra? Eles começam interpretando e terminam interpretando. Não. O estudo bíblico não deve começar interpretando. O estudo bíblico deve começar, ao ser feito, observando o texto. E termina aplicando o texto à vida da pessoa. A aplicação visa a transformação. A partir de hoje, a gente vai agora estudar um método de estudo, certo? Que está dentro do método indutivo, não é uma outra maneira. Só que é uma maneira específica de estudar a Bíblia, chamado método
método sintético. A gente vai ver que ideia é essa aí e vai te ajudar bastante, especialmente no estudo de um livro, tá bom? Então, a gente vai estudar hoje sobre o método sintético de estudar a Bíblia. É uma maneira, é uma forma de estudar a Bíblia bem interessante que você pode aplicar aos seus estudos, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente possa interagir aí, tá bom? Espero que todos estejam vendo aí o slide. E aí, na aula, você fica à vontade para fazer perguntas, interagir, comentar, compartilhar alguma coisa, tá bom? Então, hoje nós vamos, como eu disse, estudar sobre o estudo sintético, ok? Vamos lá. Estudo sintético. Primeiro, como é de praxe, né? A gente começa definindo o que é o estudo sintético ou método sintético. Tanto faz, tá bom? Tá certo? Uma expressão ou outra. A definição é o seguinte: o estudo sintético ou método sintético é um estudo amplo, global, de um livro da Bíblia. Veja só, é uma definição básica, mas importante para entendermos o que é o método sintético. Trata-se de um estudo da Bíblia ou de um livro da Bíblia, só que de uma forma geral, panorâmica, global, tá bom? Então você vai ter uma visão panorâmica de um livro da Bíblia, certo? Através desse método. O método sintético de estudo bíblico aborda cada livro da Bíblia. Pense aí, a Bíblia tem 66 livros, né? Vocês sabem que a palavra Bíblia significa conjunto de livros, certo? A Bíblia, na verdade, é uma biblioteca. Veja, ela contém 66 livros, tá bom? Então, a Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de livros. Através desse método sintético, você vai abordar cada um dos livros da Bíblia como uma unidade. Isso é interessante, irmãos, porque esse método, ele nos ajuda a entender que a Bíblia não é um achado, nem um apanhado de livros soltos ali. Cada livro tem uma razão de ser e de estar ali. Cada livro, vamos dizer assim, é uma peça que contribui para uma história maior, ok? Então, esse método sintético, ele vai nos ajudar a abordar cada livro dentro dessa unidade maior, que é a Bíblia, mas também como uma unidade em si também. Ou seja, o próprio livro, no livro Deuteronômio, Salmos e por aí vai, não é um apanhado de ideias jogado ali sem sentido, não. Há um propósito que levou o autor a escrever, há uma mensagem, uma intenção, enfim. Então, esse método vai nos ajudar a abordar cada livro como uma unidade e procura entender o seu sentido como um todo. Ele não se preocupa com partes, como diz aqui. Não se interessa pelos pormenores, pelos detalhes, ok? Mas pelo escopo global ou pelo escopo geral do livro, tá bom? E aí tem uma colocação aqui para enriquecer mais, né? A palavra sintético, certamente vocês já ouviram essa palavra e provavelmente conhecem, né? A palavra sintético vem de síntese. O que é uma síntese? De forma bem básica, síntese nada mais é do que um resumo. O estudo sintético da Bíblia irá apresentá-la ao estudante numa visão panorâmica, em que não se enxerga os detalhes. E isso, os detalhes ficam para depois. Tem um outro método que vai estudar os detalhes ou as partes do livro, de cada livro da Bíblia. Mas se tem uma noção geral da Bíblia Sagrada, ok? E aí tem uma figura, uma imagem que nos ajuda, né? Com o método sintético, que é esse que estamos estudando hoje, você olha através de um telescópio, ok? Um telescópio é um instrumento usado para olhar coisas que estão distantes. E não só coisas que estão distantes, mas também tem uma visão ampla, a distância, uma visão geral de um objeto, né?
ok? Então, imagine que aqui é você no estudo da Bíblia e você vai olhar ou a Bíblia ou um livro da Bíblia através de um telescópio, ok? Vai olhar de forma geral, certinho? Vamos lá. Esse método sintético, ele levanta algumas questões que são importantes. Questões do tipo, por exemplo, o que o escritor Paulo, Pedro, Tiago, Moisés, Davi, Salomão, Jeremias e por aí vai, movido pelo Espírito Santo, lembra? Vimos na primeira aula, né, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e esse Deus, ele se utilizou de homens para escrever a sua palavra. E esses homens foram movidos pelo Espírito ou guiados pelo Espírito. Então, esse método busca responder exatamente essa pergunta. O que o escritor, que foi movido pelo Espírito Santo, ele tinha em mente quando escreveu a carta, o poema, um tratado, as leis, uma narrativa, enfim, um provérbio. O que é que ele tinha em mente quando escreveu? Então, o método sintético busca responder perguntas dessa natureza, ok? Ou também, qual é o pensamento-chave, a ideia principal ou a ideia central do livro? Cada livro da Bíblia foi escrito com uma ideia ou um pensamento-chave na mente do autor. E essa ideia principal, ela é muito importante para entender o livro, ok? Porque cada livro da Bíblia tem uma mensagem a ser transmitida. Não foi escrito ao acaso, não é? Sem propósito, sem objetivo. Há um pensamento-chave que conduz as ideias do autor ao longo do livro. Cada livro da Bíblia tem. Alguns livros deixam isso mais claro, outros não. Outra pergunta, como ele aqui no caso, o autor, né, o escritor, como ele atingiu o objetivo que ele tinha em mente? Lembra o que eu falei? Todo escritor, ao escrever, tem um objetivo em mente. E aí, esse método vai buscar entender como é que ele atingiu o objetivo que ele tinha em mente. Ele conseguiu alcançar, de que maneira ele chegou ao objetivo que ele tinha. Okay? Esse método nos ajuda nisso. Prosseguindo. Qual é o objetivo do método sintético? Ele tem uma razão de ser, ele tem um objetivo. Olha aí, o objetivo é entender a mensagem do livro bíblico como um todo. Dá uma visão geral do livro. Então, esse método, quando ele é utilizado, ele nos dá uma visão do todo do livro. E aí a gente vai, né? Imagina aí uma imagem sobrevoar, né? Para vê-lo como uma unidade. Imagina aí você está sobrevoando uma viagem, né? Perdão, sobrevoando uma cidade. Ou você está viajando e sobrevoando uma floresta. O método sintético vai te permitir olhar a floresta de forma ampla. Tem um outro método que você vai descer do helicóptero, do avião, ou sei lá, do balão, e você vai analisar as árvores, o solo, os detalhes da floresta. Esse método a gente vai ver no próximo ciclo, que é o método analítico, ok? O sintético é um voo panorâmico, é uma visão ampla. Você vai ver o todo, tá certo? Qual a importância desse método? Já vimos aqui, né, o objetivo. Por que ele é importante? Algumas razões. Esse método, meus irmãos, ele é a base e o alvo de toda a análise. Porque, veja, você analisar algo, de certa forma, é meio que você separar as partes e ver detalhadamente. Só que essas partes que são separadas, elas não podem, ao fim, estarem desconexas ou desconectadas. Elas estão ligadas, elas estão ali em harmonia. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o que estamos dizendo aqui é o seguinte, que esse método é a base e o alvo da análise. A análise visa fazer uma síntese, porque analisar, como eu disse, é separar partes e observá-las de forma detalhada. Assim, é o método inicial.
Então, o método sintético é o método de início e também o método final, quando estudamos as escrituras. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um gráfico, não é aqui, um diagrama, que vai nos ajudar a isso. Isso o quê? O fato de que o método sintético, ele é o método inicial de estudo bíblico e também o método final. Isto é, você começa com o método sintético e termina com o método sintético, tá bom? Síntese é uma ajuda indispensável para o ensino e a pregação. Lembrem-se, vocês ainda não estão em nenhuma disciplina, nem de interpretação, que é hermenêutica, nem disciplina de pregação, também chamada de homilética. Lembra daquela primeira aula em que eu apresentei para vocês, né, o local de MEB e a relação de MEB com outras disciplinas? A gente viu que MEB é a porta de entrada para o estudo bíblico. Depois, hermenêutica, que é a interpretação das escrituras. E depois, a pregação. Só lembrando, eu só posso pregar ou ensinar a Bíblia quando eu sei estudar a Bíblia adequadamente. Porque senão vai ser uma tragédia só, né? Você primeiro tem que aprender a ler a Bíblia e a estudar a Bíblia para depois ensinar a Bíblia ou pregar a Bíblia. Então, a síntese, ela é uma ajuda fundamental tanto para o ensino quanto a pregação. Por quê? Porque a síntese é o melhor meio de se aprender a mensagem de um livro. Você, cada vez que vai pregar em um livro, em uma carta, você vai ter em mente a mensagem daquele livro, a mensagem daquele texto. Isso faz toda a diferença na hora de pregar ou de ensinar. Quando você não esquece, não perde de vista a mensagem principal ou a ideia central do livro. Então, por que o método sintético ele é importante? Dentre outros motivos, por conta disso. Ele mantém na cabeça ou na mente do leitor ou do estudante da Bíblia a mensagem principal do livro. Isso é importante. Aí você vai entender por que o autor disse o que disse, por que aquele versículo está ali, por que ele usou muitas vezes algumas expressões, ok? Isso é fundamental. Vamos lá. Bem, alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Para mim, tudo jóia, pastor, tudo jóia. Para mim, tudo bem. Ok, então vamos seguir. Vejam só, ao se aplicar o método sintético no estudo dos livros da Bíblia, procura-se uma noção geral de cada livro. E o que é que eu considero? O que é que eu quero saber usando esse método em cada livro? Eu quero saber, por exemplo, a autoria, isto é, quem escreveu aquele livro. É claro, irmão, só um parêntese, que tem alguns livros bíblicos que existe uma ampla discussão sobre quem escreveu, quem é o autor. Por exemplo, Hebreus. Essa carta, ou epístola, né? Hebreus na verdade, Hebreus é um sermão em forma de carta, vamos assim dizer. Nós não sabemos ao certo quem é o autor. Alguém escreveu Hebreus, mas vocês sabem que existe uma discussão ampla ao longo da história da igreja sobre a autoria e não se sabe ao certo quem escreveu. Mas eu posso afirmar que a maioria ou boa parte dos livros bíblicos nós sabemos quem escreveu. Então, o método sintético, ele vai buscar o autor do livro, quem escreveu aquele livro, quem é o autor. E aí, você vai buscar características daquele autor presentes na sua obra, ou às vezes fora de sua obra, alguém que fala dele. Por exemplo, Pedro, né? Pedro fala sobre Paulo. Lembra que na primeira aula a gente falou que Pedro reconhece que alguns escritos de Paulo eram de difíceis compreensão, como as demais escrituras. Ali a gente já pode ter uma informação sobre Paulo, que Paulo era um escritor formado, era um escritor que aprofundava, que algumas de suas produções escritas eram difíceis. Então, veja, em um outro autor. Mas também o próprio Paulo, ele dá informações sobre sua vida nas cartas. Por exemplo, quando ele usa uma expressão servo de Cristo, irmãos, isso já é uma informação sobre o autor, né? Ou escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Ele já está falando um pouco dele. A maneira dele escrever, né? Então, na autoria, a gente já, no texto do autor, a gente já pode ver características
do próprio autor. Por quê? Uma obra reflete muito do seu autor, ok? Outra coisa também, destinatário. Destinatário aqui é o público-alvo para quem o texto foi escrito. Muitos livros na Bíblia são claros quanto a isso. Por exemplo, no Evangelho de Lucas. Alguém poderia abrir em Lucas? Vocês até sabem disso, né? Quem pagou comigo aí a matéria Introdução à Sistemática sabe disso, né? A gente trabalhou um pouco, uma reflexão. Lucas, capítulo 1, versículo 3. Alguém pode ler? E 4, por favor, Lucas 1, 3 e 4, sobre quem é o leitor de Lucas ou a quem o seu evangelho é destinado. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te a um relato ordenado. Ó excelentíssimo Teófilo, e isso para que tenhais plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Obrigado, Antônio. Então, Lucas está dizendo aqui para quem ele escreveu, né? O destinatário, ou o leitor, é esse Teófilo, né? A gente não está discutindo aqui quem é esse Teófilo. Você pode fazer um estudo. Se é uma pessoa, ela existiu. O fato aqui é o seguinte: o destinatário, a quem Lucas designa ou destina o seu evangelho, é para Teófilo, ok? Então, alguns livros da Bíblia já deixam isso muito claro. Por exemplo, outro livro também, se vocês quiserem só comprovar isso, é Provérbios. Provérbios tanto deixa claro o autor da maioria dos provérbios, porque não só foi Salomão quem escreveu, há outros autores, mas Salomão. Neto, alguma dúvida, meu irmão? Sim, pastor, só uma dúvida. No caso, geralmente aquelas informações que vêm nas Bíblias de estudo antes de cada livro é justamente o resultado desse estudo analítico, né? Perfeito. Você antecipou uma informação que daqui a pouco eu ia dar aqui, que era uma observação. Perfeito. Exatamente. Eu ia dizer, quando eu terminasse aqui, que nas Bíblias de estudo, ou Bíblias comentadas, ou comentários bíblicos, eles fazem exatamente isso. Aquilo é um método sintético. Perfeito, Neto, essa sua colocação. Obrigado aí. Por exemplo, irmãos, Provérbios, né? Para quem foi escrito Provérbios? Primeiro, ele diz quem é o autor. Provérbios 1, 1. O que é que diz? Alguém sabe de cabeça? Ou se quiser ler? Provérbio de Salomão, filhos de Davi, o rei de Israel. Então, quem é o autor de Provérbios, ou da maioria dos Provérbios? Salomão, Quem é Salomão? Olha aí o quem. filho de Davi, o rei de Israel. Quem é Davi, rei de Israel. Então, veja, com base no versículo, utilizando esse... Na verdade, aqui eu ainda não estou analisando, eu não estou, propriamente, a gente não está no método analítico, mas se a gente fosse observar o texto de Provérbios, sem ir para comentários ou Bíblia comentada, a gente já poderia dizer aqui, ó, que o autor de Provérbios, ou da maioria dos Provérbios, é Salomão. Quem é Salomão? Salomão é filho de Davi. Quem é Davi? Davi é o rei de Israel. Logo, Salomão era o herdeiro do trono, ok? Salomão era alguém, de certa forma, importante por ser filho de um rei. E aí, ele vai dizer para quem escreveu. Verso 4. Provérbios 1, 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimentos e bom siso. Aí está o público-alvo, o destinatário de Provérbios. Os simples, o que é os... Aí uma palavra importante, né? O que é o simples em Provérbios? Não sei se alguém tem uma outra versão. Gente, é importante quando você estiver estudando a Bíblia, você usar outras versões, ok? Alguém tem uma outra versão aí, do verso 4? A minha, a NVI diz assim: ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Olha aí, tá vendo? Já ajuda você a estudar. Simples aqui, quem é o simples em Provérbios? É o inexperiente. Aquele que não tem experiência ou ingênuo, ok? E aos jovens, esse é o público-alvo do livro. Então, muitos livros na Bíblia deixam claro a quem ele se destina.
Outra coisa, local e data da escrita, certo? Muitos livros dizem onde foi escrito. A questão, primeiro vamos ver local. Vamos lá para, por exemplo, Apocalipse. Olha aí, logo Apocalipse. Professor, fazer MEB em Apocalipse. Sim, é um livro bíblico, você pode. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Onde estava o autor quando escreveu esse texto? Apocalipse 1, 9. Na verdade, esse versículo vai nos dar mais informações. Vamos lá. Na ilha de Patmos, né? Onde? Eu, João, irmão vosso, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Olha aí, ele diz o local onde ele estava claramente. Ele estava numa ilha chamada Patmos. E aí, na geografia bíblica, você vai estudando, você vai conhecer características desse lugar. Mas também o próprio autor diz quem ele é. Por exemplo, no verso 1, não é? Ele diz revelação de Jesus Cristo. Aí depois, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse é o autor. Esse autor se encontrava na ilha chamada Patmos. A quem ele escreveu? Verso 4. Os destinatários primários da carta está no verso 4, que são as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, a gente já tem aqui autor, a gente já tem aqui local, a gente já tem aqui o público. Agora, eu confesso para vocês que a questão de data é muito difícil precisar as datas de alguns livros bíblicos. O certo em relação ao Apocalipse é que é o último livro a ser escrito no Novo Testamento. Ok? Mas aí, cada comentarista, às vezes, vai apresentar uma data ou algum concorda com o outro. A data, às vezes, a gente pode consultar em alguns comentários confiáveis. Ô, pastor, a propósito, como o senhor falou lá, que a gente constatou ali no Evangelho de Lucas, que ele escreveu para o Teófilo, né? Mas, assim, na nossa Bíblia de estudo, aí ele dá uma síntese, assim, com relação aos evangelhos, que Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. Aí, nesse caso aqui, subentende que o Teófilo era o grego. Sim, o Teófilo era o grego. Veja, você usou uma palavra que tem a ver, no começo da sua fala, João Luiz, você usou uma palavra que tem a ver com o nosso estudo aqui. Você disse, o comentarista dá uma síntese. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo um estudo sintético, né? Agora, um detalhe importante é que, por exemplo, a gente poderia questionar. Ele afirma que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. Onde é que está isso claramente no texto? Dizendo, no Evangelho de Mateus. Alguém pode dizer? Onde claramente diz que o destinatário do Evangelho de Mateus foi para judeus. Alguém sabe algum versículo? Ele não dá um versículo específico, né? Mas quando a gente vai estudar o livro, você observa que o jeito que Mateus escreve, ele aponta muito para as promessas que eram a base da fé judaica, né? Começa com a genealogia de Jesus, traçando a ligação dele até Adão, e vai tratando bastante sobre o que era importante para os judeus e o maior problema deles com Cristo. Ele apresenta Jesus como o Messias, né? Isso. Foi até uma coisa que eu vi numa aula no ano passado que eu achei bem interessante. Cada um dos evangelhos ele apresenta um dos ofícios de Cristo, né? Marcos apresenta Jesus como servo, Mateus apresentando Jesus como Messias. Isso, Neto, muito bem. Ou seja, a partir da leitura do próprio texto, embora claramente ou textualmente Mateus não diga que escreveu para judeus, mas quando você lê, você vê que, para aí, primeiro, o Neto falou aí, né? A preocupação dele em mostrar que Cristo é o cumprimento fiel e cabal das promessas do Antigo Testamento. Aí uma observação do Evangelho. Ainda hoje eu estava lendo Mateus, e ele várias vezes assim, né? Como disse o profeta, em cumprimento ao que o profeta falou. Neto falou da genealogia, ou seja, a gente vai vendo indícios no livro que apontam para esse destinatário. Já João, como foi falado, né? É um evangelho mais, digamos assim, universal.
É um evangelho para público geral, para o público geral. Lucas, provavelmente para os gregos, expressões gregas. Marcos vai traduzir algumas coisas, né, provavelmente para os romanos, e por aí vai. Então, as nossas bíblias de estudos ou comentários já nos dão essas informações. Mas como o autor chegou até isso? Como é que ele afirma isso? A partir de que? Isso é importante a gente saber, ok? Depois, o contexto histórico. Ou seja, o que estava se passando? O que levou aquele autor a escrever o livro, a carta, aquele texto? Qual é o contexto, a situação histórica? Isso é fundamental. Há muitos livros, né, que nos mostram isso. Por exemplo, o livro de Ruth. Abra lá em Ruth. Ruth. Quem puder ler o verso 1 do capítulo 1, eu agradeço. Ruth fica depois de Juízes, né? Ruth 1:1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Obrigado, Neto. Olha só, o próprio autor já nos dá um panorama histórico, né? Uma visão histórica de quando o livro foi produzido, em que época. Ele diz aqui, nos dias em que julgavam os juízes. Então, em que situação? Não necessariamente só uma observação, quando o livro foi escrito, tá? Porque há livros bíblicos que foram escritos tempos depois do fato ter acontecido. Por exemplo, Gênesis. Gênesis não foi escrito quando Deus estava criando ali, né? Um anjo estava relatando a criação. Não. A gente sabe, por evidências, né, bíblicas e teológicas, de que Gênesis foi escrito bem depois, quando o povo de Israel estava fora do Egito, estava próximo ali à terra de Canaã. Moisés, né? Ele escreve o Gênesis, o livro de Gênesis. Então, os acontecimentos antecedem a escrita. No caso de Ruth, talvez seja assim também, mas quando se deram os acontecimentos do livro de Ruth? Em que época? Nos dias em que julgavam o juiz, ou seja, em que período da história de Israel, irmãos? No período? Período dos juízes, antes No da período dos monarquia. juízes. E aí o que é que eu faço? Eu vou, por exemplo, para o último versículo do capítulo 21 de Juízes. Como eram aqueles dias? Como eram os dias do juízo? Como é que o povo se comportava? Juízes 21, 25, o que é que diz? Fala que cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E por que eles faziam isso? De acordo com o texto. Alguém já poderia dizer, por causa do pecado do seu coração. Tá certo. Mas tem outro fator que o texto nos mostra. Porque não Naquele havia... tempo não havia rei. Desculpa, Não Neto. havia rei em Israel. Ou seja, Não havia rei. isso, não havia liderança espiritual. Naqueles dias, não havia rei em Israel. O povo estava desgovernado, em um certo sentido. Cada um fazia o que achava mais reto. E aí vem Ruth e começa, nos dias em que julgavam o juiz. Que período é esse? É um período muito difícil na história do povo de Deus. Então, vê, importante entender o contexto histórico. Muitos livros nos dão esse contexto histórico. Outra, esboço de visões. As nossas Bíblias, por exemplo, a atualizada, né? Ela já traz uma certa divisão. Primeiro em capítulos, em versículos, mas também subdivisões, às vezes com o título ali. Agora lembra, nem capítulo, nem versículo, o número é inspirado. A Bíblia originalmente não tinha capítulo nem versículo, nem esses títulos em negritos aí. Por exemplo, Ruth 1, né? Noemi e Ruth, capítulo 2. Ruth vai rebuscar espigas. Não havia. Os tradutores estudiosos acrescentaram para facilitar a leitura. Então, é importante você ter um esboço e divisões. Outra coisa, o propósito... Tanto é, né, pastor? Oi, Neto? Tanto é que algumas Bíblias têm até alguma diferença de versículos, né? Exatamente. É possível haver uma diferença de divisão e de versículo. Não, isso não tem nenhum problema. Tá bom? Outra coisa, mensagem e propósito. Muitos livros trazem a mensagem e o propósito. Um exemplo claro, o Evangelho de João, capítulo 20. Por exemplo, João, capítulo
20, verso 30 e 31. Está claro aí qual é a mensagem ou o propósito. Alguém poderia ler? Uma outra pessoa que ainda não leu. João, capítulo 20, versos 30 e 31. O autor vai mostrar claramente o objetivo do seu evangelho, ou propósito. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, também tenhas vida por meio dele. Olha aí, o autor nos diz, né, para que o que o levou a escrever. Ele escreveu, ele registrou o seu evangelho. Gente, um detalhezinho, tá? Eu sempre destaco isso na igreja. Como é, pastor? Aí alguém poderia perguntar, pastor, como é que o senhor sabe disso? Uma palavrinha que ajuda é esse para quê. Geralmente, para quê nos textos bíblicos indica finalidade, propósito. Olha aí, Meb me ajudando a ler o texto e a observar o texto. Então, para quê indica finalidade, objetivo, propósito. Quando João diz assim, estes o quê? Estes sinais foram registrados para que, a fim de que, ou com o propósito que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em si mesmo. Então, as palavrinhas vão nos ajudando, ok? E aí a observação que Neto já destacou, né? As Bíblias de estudo e os comentários bíblicos geralmente trazem essas informações na introdução de cada livro da Bíblia. Basicamente, é isso que os autores fazem, né? Os comentaristas. John MacArthur, Bíblia de Estudo de Genebra, a Shedd, Bíblia Anotada. Antes de cada livro tem uma introdução, uma visão geral, mostrando a autoria, destinatário, local, data de escrita, né? O contexto histórico, as divisões principais do livro, o propósito, a mensagem do livro, ok? Como é que eles sabem disso? Lendo e fazendo pesquisas em outros materiais. Vamos prosseguir, caminhando aqui. Estudo sintético. O propósito de estudar um livro é entender seus vários temas. Para que estudar um livro da Bíblia? Qual o objetivo? Porque, lembra, o método sintético vai estudar cada livro da Bíblia como uma unidade, de uma forma ampla, né? Então, para que estudar um livro da Bíblia? Ou para que o método sintético? Então, o propósito de estudar um livro é entender seus vários temas e como eles se integram à linha de pensamento como um todo. Cada autor, ao escrever, ele visava abordar ou tratar de alguns temas importantes para ele, para o seu público, a trazer alguma resposta, algum esclarecimento sobre algum assunto, ok? E, entendendo isso, você vai saber como esses temas se integram a um pensamento geral do livro. Geralmente, isso é feito realizando uma síntese inicial do livro, ou um resumo inicial do livro, onde os temas principais e secundários, isso é importante, há temas que são primários ou principais e há temas que são secundários. Geralmente, os secundários são aqueles que o autor não gasta muito tempo, ele fala de um modo mais geral, sem aprofundar muito. São observados e passagens difíceis são trazidas à tona. Junto com isto está a necessidade de colocar o livro em seu contexto histórico, numa tentativa inicial de entender por quê, isso é a razão, né? Por quem e sob quais circunstâncias foi escrito. As primeiras leituras são iniciais, preparatórias, uma visão geral em essência. Irmãos, isso aqui é fundamental. Deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui. Deixa eu pegar meu apontador aqui e mostrar, ó, isso é fundamental. A necessidade de colocar o livro em seu contexto histórico. Por exemplo, o livro de Ruth. Qual o contexto histórico de Ruth? O período dos juízes. E aí, quando você estuda o livro de Juízes, você vai ver que, espiritualmente, a nação de Israel estava um caos, né? Lá em Juízes, eu acho que até na apostila, se você fez a leitura, vai mostrar o ciclo pecaminoso, né, do povo. O povo pecava, Deus castigava o povo, levantava uma nação pagã para castigar seu povo, disciplinar seu povo. O povo clamava, Deus levantava um juiz, libertava, aí o povo estava feliz. Depois o povo voltava de novo. Era esse período sem liderança espiritual,
não havia rei em Israel, um período dramático da história. E aí também uma coisa importante é que você entendendo o contexto histórico, você vai saber ou seja, em quais circunstâncias o livro foi escrito. Isso faz toda a diferença no entendimento do livro. Entender o período histórico em que ele foi escrito, ok? Ninguém estará numa situação boa para entender o livro antes de o ter lido inteiro algumas vezes. Então, veja, o método sintético, ele requer que você faça uma leitura toda do livro, uma leitura geral do livro, não apenas partes, mas ler o livro como um todo. Em outras palavras, as primeiras leituras iniciais de um livro, né, a gente viu isso já aqui, quase ainda agora, são cruciais para adquirir uma perspectiva apropriada do conteúdo. Você só vai entender o conteúdo do livro se você ler todo o livro, ter uma visão geral do livro. Depois que esta fase preliminar for terminada, o leitor deverá levar ao fim uma análise mais detalhada das várias partes. Por partes, eu quero dizer aqui, palavras, porque lembra, as palavras têm que ser entendidas dentro do seu contexto, não apenas no dicionário, certo? Não apenas o que diz o dicionário, porque às vezes o dicionário apresenta 3, 4, 5, 6 ou mais definições da palavra. O significado da palavra é dado pelo seu contexto, ok? E aí, palavras que é a menor unidade, né? Frases, cláusulas, orações e unidade básica do parágrafo. Então, eu só vou entender uma palavra, uma frase, as orações e o parágrafo se eu tiver uma visão geral do livro. Depois que este segundo passo for completado, o leitor deverá fazer uma síntese do livro para entender melhor o significado das várias declarações ao longo do livro e como elas se relacionam com o todo. Isto inclui fazer uma declaração do significado de cada parágrafo e demonstrar como as declarações se relacionam com o livro inteiro. No fim, deve-se perguntar como o significado deste livro contribui para o cânon, né? Cânon é o conjunto de livros, tá? Os 66 livros, como um todo, e que faça a diferença, e que diferença deve fazer em minha vida e na vida da igreja. Um exemplo prático, você só vai entender o que Paulo disse, ou a maneira como Paulo se dirigiu aos Gálatas, por exemplo, quando você entendeu o que estava acontecendo naquela igreja, quando Paulo escreveu a carta. É talvez uma das linguagens de Paulo mais duras, né? Eu penso que Gálatas, 2 Coríntios, né? E a própria 1 Coríntios também, talvez sejam as cartas mais duras de Paulo, não? Mas por quê? O que estava acontecendo? O contexto histórico de Gálatas vai me ajudar a entender por que é que Paulo já começa a carta já indo direto ao ponto, né? Quando você lê Gálatas e compara com outros escritos de Paulo, você não vê Paulo elogiando muito aquela igreja, ou começando, né, com a tradicional saudação, oração, elogiando os irmãos, né? Paulo já vai direto. Ele se apresenta seus companheiros, e depois ele já começa com um espanto no verso 6, quando ele diz assim, Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo não perde tempo, não tem elogio aqui. A igreja estava passando por um problema que estava abandonando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho. Então, Paulo já vai direto. E ele usa, como eu disse, expressões muito fortes. Eu só posso entender o porquê Paulo falou daquela maneira quando eu entender a situação em torno da carta, o contexto histórico daquela igreja, ok? E aí a gente vai ver agora, começar por um livro. Idealmente, quando se estuda uma porção da Bíblia, digamos, eu vou estudar as bem-aventuranças de Mateus, eu vou estudar a grande comissão de Mateus, uma porção da Bíblia, certo? Quando, então, você começa a estudar uma porção da Bíblia, já se deve ter estudado panoramicamente o livro. E aí, gente, é um problema, né? Porque muita gente gosta de utilizar apenas partes da Bíblia. Ou, ao estudar a Bíblia, só estudar partes dela. Isso pode ter uma desvantagem e um probleminha. A pessoa não tem uma visão do todo do livro, né? Ok? E, às vezes, até tirar um versículo fora de contexto, como a gente já viu isso. Então,
Quando você vai estudar uma porção, um parágrafo, um texto da Bíblia, um capítulo de um livro, né, por exemplo, já se pressupõe que você tenha feito uma leitura panorâmica, que você tenha em mente a mensagem do livro, ou aquilo que o autor quis transmitir com aquilo que ele escreveu. Isto dará ao estudante maior capacidade de entender corretamente o parágrafo que estuda em detalhes. Certo? E aí nós vamos ver agora, como eu falei para vocês, um gráfico que vai nos ajudar aí bastante a compreender algumas coisas que a gente está colocando. Este processo, ou seja, este processo de estudo sintético, de se estudar um livro, sugere as seguintes etapas para o estudo bíblico. Vamos lá. Primeiro, você vê o todo. É o método que a gente está vendo. O método sintético é ver o todo. É uma visão panorâmica, uma visão geral do livro. Ok? O livro aí, né? Então, você tem uma visão ampla, uma visão telescópica, vamos dizer assim, do livro. Isso aqui seria o estudo sintético, ou a primeira parte aqui, tá? O que a gente está vendo. Depois, você vai ter partes, o estudo de partes, ou, por partes aqui eu quero dizer, os parágrafos. Aqui o livro e uma visão panorâmica do livro todo. Aqui você tem partes ou parágrafos, porque os livros são divididos em parágrafos ou unidades menores, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar as partes que compõem o todo de um livro, as unidades menores daquele livro, as frases, os parágrafos, ok? Aí alguém poderia perguntar, mas pastor, e se for poesia? Poesia não tem parágrafo. É verdade. Poesia é uma música, música não tem parágrafo. Música tem estrofe e verso, né? Então, em relação à poesia, seria uma estrofe ou um verso. Por isso que você não pode dizer assim, né? Salmo, capítulo 1. Não. Salmo não tem capítulo, porque salmo é música ou poesia. Certo? Tanto é que o texto em salmo vem em vertical, né? Você olha a estrutura do salmo, você já vê que o texto está um pouquinho diferente. Porque é poesia, então o texto é verticalizado. Narrativa, carta, o texto é horizontal. Então, aqui seria um método analítico, ou você vai analisar as partes. E depois o todo novamente. Ou a síntese. Mais uma vez o livro. Então, todo, partes, todo. Isso é importante vocês terem, se vocês puderem, digamos assim, memorizar ou tirar uma foto aí no seu cérebro, na sua mente, tirar um print, mas na sua mente, e guardar. Quando você estiver estudando um livro, todo, partes, todo. Panorama do livro, uma visão geral do livro, depois analiso as partes, depois vejo o livro de forma sintética outra vez. Aqui tem uma colocação que vai nos ajudar. Como demonstrado na figura acima, né, nessa figura aqui, começamos com uma visão geral do todo, lendo o livro completamente, de um capítulo a outro. E o ideal é de uma sentada só. Eu sei que tem livro da Bíblia que é impossível. O Evangelho de Mateus, com seus 28 capítulos, você lê ele de uma única vez, é um desafio assim gigantesco, né? Livros como Deuteronômio é quase impossível, humanamente falando. Então, começamos com uma visão geral do todo e depois vamos para as partes a fim de verificar o que os detalhes, as palavras, as expressões significam. Algo de suma importância é manter a visão geral do livro em mente enquanto estudamos os detalhes. Então, veja, enquanto você estuda os detalhes, você não pode perder de vista a visão do todo, a mensagem do livro. Por isso que partes vêm depois do todo. Pois, com a linha de raciocínio do autor em mente, os detalhes não serão interpretados isoladamente. Muita gente interpreta uma palavra, ou uma frase, ou um versículo fora do contexto do livro. E, às vezes, levando o significado que o autor não tinha em mente. E aí, onde é que está, né? Essa visão do todo nos ajuda a compreender até algumas passagens difíceis. E até a excluir alguns possíveis significados, né? Eu acho que o autor, o seu objetivo dele ao escrever esse, eu acho que dificilmente nesse versículo ele está querendo dizer isso.
Então, veja que é importante. Depois de estudarmos em detalhe cada parágrafo, aqui, ó, voltamos a fazer uma nova leitura do todo para verificar como cada parágrafo contribui para formar a ideia geral do livro e ajustar tanto a síntese como o propósito e mensagem do livro à luz dos detalhes estudados. Então, vamos lá, de forma prática. Eu tenho aqui um livro da Bíblia, digamos, o livro de Judas, livro pequenininho, né? Está lá antes de Apocalipse. Então, o que é que eu faço primeiro? Eu faço uma leitura toda do livro de Judas, tenho uma visão panorâmica do livro de Judas, tento entender a mensagem do livro de Judas, ou o propósito que levou Judas a escrever sua carta. Depois eu vou analisar os parágrafos do livro de Judas, as partes do livro de Judas, sem perder de vista o propósito que levou Judas a escrever seu livro. E depois eu, de novo, faço uma síntese. Aqui, eu posso, talvez, corrigir ideias iniciais que eu tinha, ou reafirmá-las, dependendo. Ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a essa parte aqui? Vocês entenderam? Amém, tudo já, pastor. Tá dando para entender perfeitamente. Se amanhã eu colocar numa prova, todo mundo acerta, né? Cobrar de vocês. Por mim, tudo já. Pronto, então eu vou fazer isso. Não, tô brincando. Então, vejam, é importante vocês terem isso em mente. Todo, partes, todo. Ou síntese, análise e síntese novamente, para confirmar as ideias iniciais aqui. Vamos lá. E aí, agora, a gente vai para a parte de estudar um livro. Eu vou dar para vocês as ferramentas. Hoje não dá para a gente exercitar, mas aí a gente faz isso na plataforma. Vamos lá. Estudar um livro. No estudo de um livro, porque lembra que o estudo sintético ele visa estudar cada livro da Bíblia como uma unidade. No estudo de um livro, deve-se seguir os seguintes passos. Agora a gente vai ver como executar o método sintético na prática, beleza? Vamos lá. Os passos são os seguintes. Primeiro, lê o livro inteiro de uma vez. Não pare para fazer notas ou observações nessa leitura. Lembra que a gente até falou, né? 10 orientações para ler um texto com atenção, não é? Com concentração, com oração, de forma criativa e tal, né? Mas você não faz nenhuma anotação nessa primeira leitura. É uma leitura corrida, vamos assim dizer. E você não formula questões nem para meditar. Leia para ter o livro como um todo na mente. Alguns recomendam que se deve ler um livro 3 vezes desta maneira antes de começar o estudo. Diga aí. Você lê pelo menos o livro 3 vezes de uma única vez para começar o estudo. Aí, gente, isso nos faz pensar o seguinte, né? Quantos estudos nossos são muitas vezes, desculpem a expressão, até na minha vida mesmo, né? Mal preparados, rasos ou superficiais, porque a gente está apressado para fazer o estudo. A gente já quer logo chegar ao resultado final e a gente esquece que tem etapa, não é? Para se estudar a Bíblia. É se dedicar, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Logicamente, também depender do Espírito Santo, orar também, né? Enfim, buscar a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, alguns especialistas recomendam que você deve ler o livro inteiro, pelo menos 3 vezes, antes de começar o estudo. Diga aí. Alguém ficou surpreso com essa informação? Não. Eu fiquei, pastor Carlos, eu fiquei. Por quê, meu irmão? Surpresa? Porque eu acho muito difícil a pessoa parar para ler um livro 3 vezes para depois fazer uma análise dele. Obrigado, Severino, pela sinceridade. Porque assim, ler Mateus mesmo. Humberto? Rapaz, eu fiquei surpreso, porque, como o irmão disse aí, eu quero ler o livro 3 vezes para fazer um. Quando ele vier, se eu tiver um tempo para ou dar o estudo ou fazer alguma coisa, ele não termina, não. Hein? Termina não, né? Mas dependendo do livro, não. Você disse uma coisa interessante. Ô, pastor, assim, eu na minha prática, assim, já é
uma rotina minha. À medida que eu estou lendo, eu já estou fazendo anotação. E assim, eu tento me corrigir disso aí, mas não escapa. Aí De já tá fora, repente, né? quando eu vejo, eu estou anotando. Eu Aí já tento tá fazer uma fora leitura corrida, mas de repente eu estou anotando. já tá fora, né, Luiz? Aí já esse, não pare para fazer a anotação. Mas aí eu não consigo, cara. Eu não consigo. Essa mesma mania sua também. Ô, pastor. Luiz, essa Oi. sua prática, ela tem um aspecto bom também. Um aspecto bom é, quanto mais familiaridade a gente tem com o texto, mais o processo se dará, talvez, de uma forma um pouco mais rápida. Agora, tem outro detalhe. Às vezes a gente confia demais, e aí até isso acontece comigo, viu, irmão? Não é só com você, não. Com outras pessoas também. Às vezes, nós achamos que conhecemos o texto bíblico, onde, na verdade, se a gente for fazer um estudo detalhado e aprofundado, a gente precisa conhecer muita coisa ainda do texto bíblico. Então, é importante a gente manter um equilíbrio. A gente também, irmãos, não vai para a Bíblia sem saber nada. Nós temos conhecimentos prévios, nós temos de várias passagens. Por exemplo, uma passagem conhecidíssima, Mateus 28, do 18 ao 20, é uma passagem muito conhecida. Mas, provavelmente, você já viu alguém ou pregar, ou dar estudo nessa passagem e trazer uma nova observação. Não é um novo ensino, nova doutrina, não. Mas, às vezes, um novo olhar, uma observação que até então você não conseguiu ver nem fazer exatamente isso. Então, João Luiz, eu diria isso. Tem um lado positivo, provavelmente é uma familiaridade com o texto. Pelo outro lado, a gente tem que tomar cuidado com essa questão automática ao estudar a Bíblia, porque a gente pode ser surpreendido pelo texto bíblico, que é riquíssimo, né? Ô, pastor Carlos. Opa, Humberto. Ontem tava EBD com o pastor Ismael lá na Firme Promessa, na igreja, né? E ele foi falar de amor, o significado de amor. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, eu digo, eu vou chegar em casa, eu vou estudar um pouco sobre o amor. Mas, meu amigo, é muito comprido. É grande demais. No Novo Testamento tem um significado. A colocação de Deus para cada sentido do amor é outra. Quando você chega lá em Pedro, já tem outro sentido, já é no grego. Olha, é tão grande. Eu não terminei ainda. Que bom. Eu comecei o Antigo Testamento e depois eu parei. Eu digo, não vai dar tempo, não. Aí deixei aqui para amanhã, ver se termino. Mas é muita coisa. Pois é. Uma coisa que você disse, às vezes um termo em cada autor tem um significado. Paulo poderia ter uma compreensão de amor. Pedro olha amor por outro prisma. Não é que um contraria o outro. Por exemplo, não. Falando disso, eu lembro de Pedro e Tiago, sobre a questão das obras. A fé e obras, né? Não é que Tiago está contrariando Paulo, se eu falei Pedro, me perdoe. Paulo e Tiago. É que Tiago está olhando por uma outra perspectiva. Essa dinâmica de fé e de obras. Paulo está olhando por um outro prisma. Agora, a pergunta seria, por quê? Tiago tem uma perspectiva diferente de Paulo, está olhando por outro prisma. É uma pergunta interessante essa pergunta. Sabe por quê? Porque o público de Paulo, ou as necessidades do público de Paulo era uma. As necessidades do público de Tiago era outra. Entendem? Então, isso faz toda a diferença na leitura do texto. Então, como você falou, amor. E aí, às vezes, é o problema de estudar tópico, né? A gente acha que amor em todo autor é a mesma coisa. Não. Amor em Eclesiastes tem um sentido. O amor em Deuteronômio tem outro sentido, completamente diferente. Exatamente. E vai tomando um rumo que, se você não estudar mesmo, você termina sem entender a coisa. Pois é. E quando você faz uma síntese disso, cada autor apresenta uma faceta desse amor. Não é que um contraria, mas cada um apresenta um aspecto. Humberto, outra coisa que você falou também é a questão de tempo. Irmãos, estudar a Bíblia requer tempo para isso. O estudo bíblico não pode ser um fast food. Você vai ali no texto, ler o texto bíblico, não, já sei o que é que eu vou dizer, isso, aquilo, outro, tal, pronto. Não é dessa maneira. Você tem que ser tomado pelo texto. Você tem que estar familiarizado com o texto. O texto bíblico tem que ser, aplicado à sua vida. Para isso você tem que conhecer.
Então, os estudiosos dizem que você tem que ler pelo menos 3 vezes o texto ou o livro dessa maneira, de uma forma completa, antes de começar o estudo, né? É um desafio, como vocês já expressaram aí. E um detalhe, cada leitura vai ser diferente da outra, viu? Cada leitura vai ser, e talvez melhor, você vai aprofundar detalhes. Segunda coisa, a primeira foi ler o livro inteiro de uma vez. Segunda coisa, leia o livro novamente, procurando respostas para as seguintes perguntas. Olha aí o método indutivo, né? O método indutivo faz perguntas ao texto, através do estudo sintético. Vamos lá. Qual é o fundo? Fundo histórico é contexto, né? Fundo é contexto. Qual é o contexto histórico em que o livro foi escrito? E aí tem algumas coisas que nos ajudam. Quem é o autor do livro? O que é dito sobre ele? Qual informação é dita sobre ele? A data dos acontecimentos e da escrita. Porque, como eu já falei, né, pode às vezes divergir o acontecimento sem uma data e a escrita em outra, né? Mas alguns livros, eles coincidem. Qual é a data? A data geralmente é muito difícil da gente precisar, a gente trabalha com possibilidades, com probabilidades. Leitores, quem são os leitores do aquele texto? Qual a condição espiritual deles? Quais as necessidades? O lugar da escrita e onde os leitores estavam, ou seja, onde o autor que escreveu estava e onde seus leitores estavam. Isso nos ajuda a entender exatamente isso aqui, ó. Então, qual é o fundo histórico em que o livro foi escrito? O contexto histórico. Em que contexto? Que época? E aí você vai autor, data, leitor, lugar. Depois, qual é a atmosfera do livro? Eu acho que na apostila, em alguma aula, eu tenha feito menção a isso, né? Essa questão da atmosfera, ela é muito importante. Você saber a atmosfera ou o clima, tá bom? Qual era o clima que estava ali, né? Naquela igreja, naquela comunidade. Então, qual é a atmosfera do livro? Qual a atmosfera que permeia o livro? A ideia aqui é o seguinte: coloque-se no lugar dos leitores originais e defina como se sentiu quando estava lendo o livro. Imagine os Gálatas recebendo aquela carta de Paulo, o apóstolo que plantou aquela igreja, que investiu naqueles irmãos, né? Como eles estavam se sentindo, né? Será que eles estavam bravos, tristes, inquietos? Eles estavam consolados, exortados, eles foram incentivados, eles estavam expectantes, né? A atmosfera também pode ser de desespero, ansiedade, medo, perplexidade, alegria, confiança, gratidão, surpresa e segurança. Um detalhe, um aluno uma vez perguntou, professor, em um livro pode ter mais de um clima que permeia o livro? Pode sim. É possível em um livro ter um clima de perplexidade e de alegria ao mesmo tempo. É possível. Ou de medo e de alegria, ou de surpresa e gratidão. Então, como é que você vai descobrir isso? Não vai estar escrito lá no livro, né? Olha, claramente, muitas vezes, o autor do livro é Paulo, a data foi anos 50, o local foi esse, o contexto é esse, a atmosfera, os leitores estavam assim, claro que não vai estar, você vai ter que ler e perceber, ok? Então, qual é a atmosfera do livro? Qual é o clima que permeia o livro? Você vai dizer, os leitores estavam bravos, estavam inquietos, estavam expectantes, né? Você vê, por exemplo, né, a carta de Tiago. Há um clima que permeia aquela carta ali quando você lê, né? Pessoas que estavam passando por perseguição, sofrimento, tristeza, ok? Então, era o clima que permeava. Mas também há um... Pastor, nesse caso de atmosfera aí, tem que observar também os dois lados, a atmosfera do autor e a atmosfera do que vai receber, né? Porque, por exemplo, como o senhor falou em Gálatas, Paulo lá, assim, está assim, fazendo uma exortação, porque os cabas estão com libertinagem, tanto que o capítulo 5 ele não submetais de novo a jogo de escravidão, então a gente vai ter que olhar dos dois lados da atmosfera, do autor e para quem está escrevendo, como é que eles estão se comportando, né? Porque às vezes são diferentes atmosferas. O autor está
assim, sabe, como Paulo, né? Agitadíssimo e preocupado. E parece que os leitores estão, meu Deus, dormindo, perdidos, não sabem nem. É possível, é uma outra dinâmica também. Você determinar isso. Agora, você pode fazer também da própria carta, do texto, no texto, né? Mas se caso a pessoa quiser fazer, olha, o autor estava assim, pelo aquilo que ele escreveu, os leitores estavam assim. É possível também, tá bom? Esse detalhe e aquele outro que eu falei de que é possível em uma carta você ter mais de uma atmosfera, como eu falei, de medo e de expectativa, de inquietação e segurança. É possível, né? Nos salmos isso acontece muito, né? Os salmos de lamento, por exemplo. O clima que permeia às vezes é de desespero no começo, mas no fim de confiança, de alegria, de gratidão. Então isso é importante. Cada livro tem uma atmosfera, tem um clima, o que estava acontecendo ali. Isso é bem legal também. MEB nos ajuda a isso. Ô, pastor Carlos, Opa! o que é que o senhor recomenda a gente, por exemplo, vai fazer um estudo de um livro? O senhor recomendaria a gente não usar a Bíblia de estudo, porque às vezes a Bíblia de estudo ela traz uns comentários que pode botar você, induzir você a pensar aquilo que o autor quer que você pense. Não sei se eu fui claro, né? Porque às vezes tem uma coisa fora da caixa ali que você está vendo, mas você bitola aquilo do estudo e termina não colocando. Ok. Porque na sua cabeça aquilo não é correto. Não é melhor que... A sua pergunta já está em parte respondida pelo que você disse. Essa é a minha opinião. Pode-se usar? Pode, no momento certo. E em que momento? No momento do fim do estudo bíblico. E aí, vê só, um detalhe. Humberto levantou uma questão interessante. Você vai começar um estudo bíblico. E tem gente que nem começa pelo estudo bíblico, gente. Tem gente que começa pelos comentários sobre o estudo bíblico. É pior ainda. Tem alguns que ainda leem a passagem bíblica, param um pouquinho ali e já recorrem aos comentários. Tem outros que nem vão à passagem bíblica primeiro, já vão para os comentários ou as opiniões sobre o texto bíblico. Isso é mais problemático. Primeira coisa que você faz, vá ao texto. Você não já tem as ferramentas? Já tem. O que é que você tem que fazer? Ler o texto. Primeira coisa que você tem que fazer, ler o texto. Depois, fazer as perguntinhas ao texto. Por que isso aqui? Por que está aqui? Quem aqui? E até mesmo é importante no estudo bíblico você fazer as anotações das suas dúvidas. Por que Paulo disse isso? Eu não consegui encontrar. Será que alguém conseguiu? Aí vai ter um momento que você pode consultar. Os comentários, e aí Humberto falou muito bem disso, se a gente faz um estudo, já vai para o comentário, é o comentarista que vai guiar o nosso pensamento, não a Bíblia. Então é importante que você faça o seu estudo bíblico pessoal e no fim, quando você chegar à conclusão, você consulta os comentários para enriquecer, tirar dúvidas. E tem coisas até que você discorda do comentarista, porque ele não é inspirado, ele não é infalível. E até mesmo outras coisas também, você saber por que ele afirmou aquilo, de onde ele tirou aquilo. Aí você não vai saber, você vai beber tudo do comentarista, porque você não estudou o texto. Vocês estão entendendo? Então, é um problema sério. Você vai estudar a Bíblia e já vai para os comentários. Vai estudar a Bíblia e vai para os comentários. Primeiro, vá ao texto. Use MEB, faça esse exercício. Vá lá, leia, releia, leia, faça as perguntinhas certas. Leia em outras versões. Fez seu estudo, vá até os comentários como uma fonte de consulta para comparar o seu estudo ao de outros irmãos, ou até mesmo para discordar dele ou para enriquecer, ok? Então, essa é a finalidade do comentário. Obrigado aí, Humberto. Então, outra coisa que você vai fazer. Qual é o assunto central de cada parágrafo? Lembra, no slide anterior, a gente viu o fundo histórico, a atmosfera. Agora a gente vai ver que o livro ele tem os parágrafos. Embora eu não vá analisar os parágrafos, porque o método sintético não analisa os parágrafos, mas eu preciso ter uma visão das partes, né? Não analisá-las. Mas divida o livro em parágrafos e dê um título provisório para cada um dos parágrafos. Qual é o assunto central de cada parágrafo? Por exemplo, né? Hoje eu estava vendo rapidamente um texto em Timóteo.
1 Timóteo, aí capítulo 2, aí do verso 1 ao verso 7, o tradutor aqui, né, os estudiosos da Almeida, Revista Atualizada, dividem o parágrafo de 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7, e dão o seguinte título: A prática da oração por todos os homens, um só mediador. Ok? Não quer dizer que você, puxa, isso aqui foi inspirado por Deus. Não, esse título não foi. Foram os estudiosos que acrescentaram. Eles leram e entenderam que esse parágrafo trata sobre a prática de oração de todos os homens e fala de um mediador. Você vai fazer esse trabalho. Você vai dividir o livro em parágrafos. E aí tem um detalhe importante. Possa ser que sua divisão não seja igual a que está aqui na Bíblia. Pode ser diferente. Pode ter um versículo a mais, outro a menos. Pode começar em um lugar e terminar em outro. É possível. Você entender que... Por quê, gente? O que é um parágrafo? Alguém poderia definir para mim o que é um parágrafo? Da turma? Se quiser ler em algum dicionário, pode aí também. Não tem problema, não. O que é um parágrafo? Bloco de pensamento. Oi? Uma parte de um bloco de pensamento que é parte de um todo maior. Uma parte ou um bloco de um pensamento que é parte de um todo maior. Ok? Alguém quer acrescentar algo mais? Na mudança de linha também, né? De um assunto para outro, né? Pode ser. Alguma coisa a mais? Divisão de um texto escrito indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Pronto, olha aí. O que é que a gente poderia dizer? Um parágrafo, irmãos, é uma unidade de pensamento ou um conjunto de ideias. Isso é um parágrafo. Ele é composto por frases. E essas frases, elas, poderia dizer argumentos, né? São os argumentos. Ok? Então, o parágrafo é uma unidade de sentido, um bloco, né? Como lá no começo o Neto falou, um bloco de pensamento do autor. E aí você tem que ter cuidado, porque ao estudar uma carta, você pode fazer uma divisão incorreta e talvez cortar a continuação do pensamento de um autor. Como é que eu vou saber disso? Lendo o texto. Não só já pegando prontinho aqui a divisão que está na minha Bíblia, mas propor a minha própria divisão. E humildemente está aberto a reconhecer se eu cometi algumas falhas. Entende? Então, isso é um parágrafo. O estudante de MEB tem que saber o que é um parágrafo. É uma unidade de pensamentos, ok? Em que o autor ali expressa suas ideias, seus argumentos. Então, o que é que você tem que fazer? Dividir o livro em parágrafos, dar um título provisório para cada um dos parágrafos, ok? Ou seja, qual o assunto principal de cada parágrafo? Aí, para você fazer isso, é importante que você use poucas palavras para não ficar muito extenso você se perder. Que recorde o conteúdo do parágrafo, que se ajuste ao próprio parágrafo e que seja aplicável somente ao parágrafo. E que reflita o assunto principal daquele parágrafo e não o assunto subordinado. O assunto principal do parágrafo, ok? Então, isso é importante. Vamos lá, continuando. Depois, qual a relação entre os parágrafos? É importante dividir em parágrafos, sim. Só que cuidado que essa divisão, você não pode esquecer que existe uma relação entre os parágrafos de um livro. Eles se relacionam. Então, qual a relação entre os parágrafos? Escreva com suas palavras a ligação ou não que você percebe haver entre os parágrafos. Por exemplo, eu estava falando aqui, né? Vamos pegar um texto bíblico aqui, né? Você está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, né? Aí a minha Bíblia diz assim, do 1 ao 7, fala sobre as orações de todos os homens, depois a mediação de Cristo, Cristo como mediador. Do 8 ao 15, o autor dividiu sobre a conduta no culto, né? Na reunião, na igreja. E aí, o capítulo 3,
ele começa sobre as qualificações da liderança. A pergunta é, o que conecta esse parágrafo do capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, ao que ele estava dizendo anteriormente? Ora, anteriormente ele estava falando sobre, não é? A conexão é mais ou menos essa, entre o procedimento ou a conduta do homem e da mulher na igreja, nas reuniões da igreja. De repente ele vai falar sobre os líderes da igreja, né? A questão dos líderes. Então veja, ou seja, há uma transição aqui em certo sentido, né? Veja, Paulo passa de modo natural e normal do culto público para as qualificações a serem procuradas naqueles que são oficiais na igreja, que também são parte desse culto público, vamos dizer assim, né? E que vão ser os responsáveis por orientar o povo no procedimento do culto. Então, ele fala para o povo, para a igreja, e depois fala para os líderes daquela igreja. Então, veja, é isso aqui que conecta um parágrafo ao outro, e assim por diante. Às vezes, expressões como pois, portanto, e tudo mais, né? Lá na igreja, o pastor Anselmo está pregando Filipenses, né? E aí você vai lá em Filipenses capítulo 2. Quando você vai para o verso 12 em diante, só um exemplo, tem uma palavrinha que te ajuda. Uma palavra, assim pois. Ou seja, ele está conectando o que ele vai dizer agora com o que ele disse anteriormente. E o que é que mostra isso? As expressões assim pois. Em outras palavras, à luz do que eu disse antes, o que foi que ele disse antes? Do 1 ao 4 em diante, do 1 em diante, ele estava falando sobre humildade, unidade na fé, o exemplo de Cristo. Aí do verso 12 ele diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, ou seja, à luz do que eu disse, vocês devem fazer isso, tendo Cristo como exemplo. Então, isso acontece muito. Vamos lá. Outra coisa, como poderia sintetizar os principais assuntos do livro em um assunto maior? Este assunto maior será o título do livro todo, o seu assunto principal e provisório, porque depois pode mudar. Você pode, ao reler o livro e ao estudar novamente, talvez acrescentar, retirar. Então, como você poderia sintetizar os principais assuntos do livro em um assunto maior? Isso é importante. Ou seja, existe um assunto principal que o autor quer tratar. Outra coisa, o que o livro fala sobre este assunto principal? O que é que ele diz? Quais são os indícios, as pistas que ele dá sobre esse assunto principal? Vocês estão percebendo que é pegar as peças, encaixá-las no lugar certinho e saber por que o autor usou aquelas peças, né? Continuando. Como posso escrever numa só frase o assunto principal e o que se fala sobre este assunto? Esta é a mensagem sintética do livro. Geralmente, essa mensagem ela é escrita, né? Então, nessa frase, expressando o assunto ou o conteúdo principal do livro que está ali. E, às vezes, você memoriza. Irmãos, estudando dessa maneira, às vezes você tem livros da Bíblia na cabeça. Você tem em mente cada parte do livro, é como você encaixasse, ó, Filipenses no capítulo 1, Paulo começa assim, 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 depois no capítulo 2, e aí tal verso, no capítulo 3, no capítulo 4, né? Eu estava fazendo isso na minha leitura de Gênesis, estava lembrando, né, dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, sobre o que cada capítulo trata, até o 11, né? Aí depois eu não consegui mais fazer. Aí capítulo 1 sobre criação, a criação de forma geral. Capítulo 2, os detalhes dessa criação. Capítulo 3, a queda do homem no pecado. Capítulo 4, a descendência de Caim, a descendência de Adão por meio de Caim. E no fim, a linhagem piedosa. Capítulo 5, a genealogia de Adão por meio de seu filho Sete, né? E por aí vai. Capítulo 6,
a maldade do homem. 7, o dilúvio, né? E aí vai. 7, 8, né? E 9, o dilúvio. 10, a povoação, a divisão das nações. 11, a Torre de Babel. 12, o chamado de Abraão. E por aí você vai. Ó, você lê o texto de uma forma diferente, lembrando de cada assunto, cada parágrafo. Agora, isso é contato com o texto, tá bom? Mas voltando aqui. Então, você se pergunta, como posso escrever numa só frase o assunto principal e o que se fala sobre este assunto? Esta é a mensagem do livro. Depois, qual é o principal tipo de literatura do livro? Tipo de literatura é o gênero literário. Cada livro da Bíblia foi escrito em um tipo específico de gênero. E aí você tem vários gêneros bíblicos, né? O autor quer expressar a verdade de Deus de uma forma poética. O autor quer expressar a verdade de Deus através de uma sabedoria, através de uma narrativa, de conjunto de leis, de uma profecia ou de uma carta. Então, qual o tipo de literatura? Literatura histórica, Gênesis é uma literatura histórica, Êxodo, é o livro de Josué. Biográfica, né? Ou seja, falando da vida de um personagem da Bíblia. Se você não tiver propriamente um livro, às vezes num livro você tem um pouco de biografia, detalhes da vida de alguém, isso é a biografia, né? Poética é o tipo de literatura, ou gênero, é uma poesia, é a literatura proverbial, né? Você tem Provérbios, Eclesiastes, mas você tem poesia que tem provérbios ou sabedoria, né? Profética, aí Jeremias, Isaías, epistolar ou cartas, né? Você tem o Novo Testamento, as de Paulo, as de João, as de Pedro, as de Tiago. Apocalíptica, você tem um livro que é escrito nesse gênero, mas também tem porções no Antigo, no Novo, que é uma literatura apocalíptica. Por exemplo, quando Mateus fala sobre a grande tribulação, é uma literatura apocalíptica dentro de um gênero histórico, né, ou de um evangelho. Então, mas o que predomina é histórica, tá? Ou evangelho. Procure saber quais os princípios para a interpretação de tal literatura. A gente até teve uma aula sobre isso, não é? E lembrando, né, lá o que o nosso irmão Mateus falou em uma das aulas, eu não esqueço, falou, digitou, né? Que você não pode interpretar o livro de Apocalipse, por exemplo, como você interpreta a poesia. Cada gênero desse tem suas próprias características para ser interpretado. E o leitor da Bíblia, o estudioso da Bíblia, ele tem que conhecer as características de cada gênero. O que predomina na literatura apocalíptica? O que predomina na literatura profética? Na literatura poética? Quais são as características de um texto poético? Você tem que saber. E às vezes as pessoas cometem muitos erros de interpretação por uma coisa básica, irmãos. Aliás, eu acho que eu não disse isso aqui ainda, não foi? Mas talvez os erros de interpretação pecam às vezes no que é básico, no que é elementar. Às vezes a pessoa não lê o texto direito, não estudou o texto direito, nem sabe as características de cada gênero. E isso é básico na interpretação. O que é básico muitas vezes faz diferença, tá? Principalmente no estudo bíblico. Depois, qual é o propósito do livro? Depois de você ter já estabelecido ali o gênero literário, ok? Depois, qual é o propósito do livro? Com que objetivo o autor escreveu? Tudo que um autor escreve num livro é designado para alcançar um propósito maior. Usando as informações já obtidas e fazendo uma nova leitura, procure responder as seguintes perguntas para descobrir esse propósito. Quais eram as necessidades dos leitores? Por que este livro foi escrito? O que levou o autor a escrever para estas pessoas? Ele quis convencer, advertir, instruir, relembrar, encorajar, orientar, produzir, etc. Há um versículo que comunica, ainda que não totalmente, o propósito da carta. Às vezes eu faço isso, irmãos, em algumas leituras minhas, eu já coloco lá o propósito do livro. Por exemplo, Deuteronômio, é um livro que eu gosto muito.
E eu já coloquei aqui, ó. Qual é o propósito de Deuteronômio? O propósito de Deuteronômio é tornar claro para o povo, no caso aqui o povo de Deus, né, no Antigo Testamento Israel, o sentido e o propósito da lei ao entrar na Terra Prometida e ser o guia da lei enquanto Israel estivesse na Terra Prometida. Pronto. Esse é o propósito que levou Moisés a escrever esse livro, para tornar claro para o povo o sentido e o propósito da lei de Deus. No livro você vai ver várias referências à lei, né, de Deus. Então Moisés escreveu com esse objetivo em mente, para que esse livro pudesse ser o guia do povo enquanto aquele povo estivesse na Terra Prometida. Certo? Professor? Opa, Luiz Souto, diga aí. Veja, naturalmente, né, hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas, de escritos, de livros, de bíblias, de estudo, enfim. Muito conhecimento já disseminado com relação a cada trecho da Bíblia, né? E a gente recorre a isso naturalmente no nosso estudo. Mas, no caso desse, de você fazer esse tipo de apontamento do que é cada livro, o ideal é que você realmente faça pelo seu entendimento. É como se o irmão Humberto falou há um tempo atrás, né? Da gente realmente, quando está lendo a Bíblia de estudo, a gente já meio que é induzido a ler ali embaixo uma explicação daquilo que a gente acabou de ler. Uhum. Eu confesso que eu também faço muito isso, porque você leu e aí não entendeu, aquela questão do menor esforço, fatalmente você vai ali e, entendi, aí você continua. Uhum. Mas o que é assim mais indicado num caso desse? Até para a gente ter uma ideia de em que momentos a gente se utilizar. Eu sei que isso também tem uma questão pessoal, da forma como cada um absorve o conteúdo, mas é como se eu visse assim, tem muita coisa que já foi entendida, interpretada, que, óbvio, você precisa meditar. Mas, em muitos momentos, você acaba que vai recorrer realmente para esses materiais auxiliares para poder, não é nem para tornar mais rápido, mas é para que você tenha um entendimento talvez mais correto, de acordo com a teologia, enfim. É uma questão que às vezes a gente fica sem saber, né? Até que ponto se utilize, e eu não vou ser influenciado, ou até que ponto tem que ser um próprio pensamento que vem de mim e com a instrução do Espírito Santo e tal. Boa colocação, Luiz Souto. E eu entendo essa colocação sua como um conjunto de pergunta, comentário, interação. Algumas partes você responde. De fato, essa colocação sua é muito interessante. Eu concordo com você. Muita coisa foi produzida, né? Você tem muito material impresso, aplicativos, recursos eletrônicos hoje em dia de muito estudo bíblico, né? Idiomas, comentários que são baseados em línguas originais. Graças a Deus por isso. A gente tem boa literatura para estudar a Bíblia. Temos muitos recursos que facilitam o estudo da Bíblia. Ao mesmo tempo que essas ferramentas elas devem facilitar a minha vida, eu não posso esquecer, e aí eu entendi bem o que você colocou, eu não posso esquecer do meu contato pessoal com a Bíblia, da minha leitura, né? Do meu caminhar com a Bíblia. Isso também não exclui o contato de outros pesquisadores e de me apropriar do trabalho de outros irmãos. Agora, o grande problema, às vezes, é que nós, alunos, estudiosos e tal, às vezes a gente se apropria de algo sem saber o porquê, a linha de raciocínio do autor, e às vezes a gente só reproduz frases prontas de outras pessoas sem o trabalho da reflexão. Eu acho que aí é que é problemático, né? Você pode, por exemplo, na sua leitura bíblica diária, utilizar um comentário, não há nenhum problema. Eu, algumas vezes, utilizo alguns comentários. Eu faço a leitura, às vezes sublinho as principais passagens, aquilo que eu não entendo. Necessariamente, eu ali ainda não estou fazendo um estudo bíblico. Eu estou fazendo uma leitura bíblica, fazendo aquelas perguntinhas, entendendo, vendo como o autor coloca, e depois eu recorro a um comentário, a uma análise de alguém, entende? Corriqueiramente, no dia a dia, quando eu estou fazendo minha leitura. Isso não tem nenhum problema. Ninguém vai ser crucificado por isso. Agora, opa, João Luiz, diga aí. Só complementando aí a preocupação do nosso irmão, eu também corroboro com ele assim na lei do menor esforço, mas
tendo em mente que, assim, a interpretação é única, embora que as aplicações podem ser várias, né? Sim, Aí, sim. Bem colocado, a gente tratou disso. E aí, qual é o problema? É eu também esquecer um pouco, talvez, de que eu posso ser criativo no estudo bíblico. Eu não estou dizendo aqui inventar, como colocou aí, né, João Luiz, nem levar outros sentidos ao texto, mas eu posso aplicar o texto de outra maneira. Eu posso comunicar aquele texto bíblico de uma outra maneira. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu estudar, se eu me apropriar do texto, se eu me colocar também de forma pessoal, não só bebendo do que os exegetas, comentaristas e estudiosos, mas o que é que eu penso sobre aquele texto a partir do que eu estudei, das ferramentas que eu uso. Por que essa disciplina é tão importante? Porque essa disciplina ela vai dar a vocês ferramentas, recursos para estudar a Bíblia. Recursos que muitos dos estudiosos utilizaram da maneira correta. Muitos deles empregaram tempo, dedicação, e por isso que às vezes chegam onde chegam. O grande problema, às vezes, é que a gente quer encurtar o caminho, né? Mas aí, Luiz Souto, você foi muito feliz na sua colocação. Às vezes a gente não faz isso para simplificar, mas para aprofundar, é verdade. Então, há um momento no estudo bíblico que a gente usa os comentários. Depois, quando a gente prepara o nosso estudo, aquelas dúvidas que a gente tem, o que é que a gente faz? A gente coloca uma interrogação. Se a gente não conseguir entender, a gente pode recorrer a um outro irmão, a um outro trabalho, a uma outra contribuição. O meu grande problema, Luiz Souto e os irmãos, é o seguinte: é quando a pessoa não quer se dedicar a estudar, não entende o texto, nem se esforça e já recorre a trabalho de outros. Ele vai pegar as ideias de outros só porque John MacArthur disse, está dito e pronto. John Piper falou, acabou, está falado. E não é bem por aí. É importante você elaborar seu estudo e buscar a contribuição desses irmãos, às vezes para aprofundar, para esclarecer pontos, mas você precisa ter o seu estudo bíblico. Não sei se eu entendi aí. Porque Pastor, Oi? Agindo assim também, isso nos dá segurança, né, ao falar, né? Opa, exatamente, Antônio. E a gente nos sabe traz do que assim, está falando. Exatamente sobre isso. Nos traz segurança, paz também ao falar. É muito assim, meio que difícil você falar quando você viu que outra pessoa falou, quando você, não que esteja errado, mas assim, quando você entende, quando você tenta interpretar a Bíblia, lendo primeiro as escrituras e depois assim recorrendo a outros estudos, aí fica bem mais fácil para você falar, né? Isso me traz segurança sempre. Eu já fiz isso, né, inúmeras vezes e eu vi como é que funcionam as coisas. Às vezes você não fala com tanta segurança, mas quando você pega a Bíblia, estuda ela profundamente e depois você vai recorrer à ajuda, né, a pessoas que interpretaram também, que traz um pensamento, uma aplicação diferente, aí ajuda também, mas quando você só vai a isso, é difícil, viu? Ok, obrigado, Antônio. Gostei de uma expressão que você disse, né? Buscar ajuda ou recorrer à ajuda de outros. Outros que já são mais maduros, outros que já são mais experientes no estudo bíblico. Esse é o momento de eu recorrer. Então, gente, eu não quero aqui que, de forma alguma, essa matéria deixe transparecer a ideia de que a gente não precisa usar comentário, Bíblia de estudo ou Bíblia comentada. Não é isso. A minha ideia, tanto é que no livro aqui, às vezes o autor aponta o uso dessas ferramentas. Se você leu alguns capítulos dele, né, você vê que em alguns momentos ele, recorra a um dicionário, recorra a um comentário, recorra a uma chave linguística, recorra a uma concordância. O que eu estou dizendo é saber o que essa matéria se propõe é saber utilizar a ferramenta certa na hora certa e pelas razões certas. Então, eu acho que a gente não pode, eu creio que não é essa a compreensão de vocês, mas só para deixar claro, a gente não pode nem ser 8 nem 80, né? Nem um extremo, nada de comentário. Eu agora vou à Bíblia por mim, porque a gente pode ser orgulhoso, né? Mas também a gente tem que ter um equilíbrio. Então, seria o seguinte, nada de comentário mais. Eu agora estou estudando MEB, eu não uso mais comentário. Não. Também, eu ainda estou estudando MEB, tudo meu é comentário. Então, mantenha um equilíbrio. Como eu disse para vocês. Por exemplo, hoje mesmo, eu li os 2 primeiros capítulos de Mateus, capítulo 1 e 2. E aí, depois da minha leitura, eu recorri a um comentário. Li o comentário, até me ajudou a entender melhor o texto. É possível.
Na preparação de um sermão, o que o pregador tem que fazer, se ele não está pregando de forma sequenciada no livro, né, é ele escolher o texto, fazer as divisões daquele texto, entender o texto, certo? Dividir os pontos, as ideias, começar a escrever o que ele entende. Depois ele recorre aos comentários para aprofundar. Tem um momento em que ele pode fazer isso. Tá bom, irmãos? Ok, pastor. Obrigado aí pela interação de vocês. Uma coisa interessante, quando você for escrever o propósito do livro, você escreve um propósito provisório, começando com a frase no verbo no infinitivo, né? Verbo no infinitivo é os verbos, por exemplo, amar, fazer, é aquele que termina com AR, ER, quando vem para a gente conjugar, né? Então, por exemplo, qual o propósito de João? Apresentar os milagres de Jesus. Qual o propósito de tal livro? Levar ou ajudar os leitores. Então, começa com esses verbos, fica melhor para vocês entenderem, ok? Os verbos no infinitivo. E aí, uma coisa bacana, e vocês vão ter um desafio nesse ciclo, que é construir um gráfico do livro, se você for um aprendiz visual, para que as ideias fiquem na sua mente. Mas vocês vão ter uma leitura que o autor ele ajuda vocês aqui nesse livro, Métodos do Estudo Bíblico, ele ajuda vocês a aplicar esse método com exemplos em um livro, e ele vai mostrar também um gráfico do livro de Romanos, que tem 16 capítulos. Então, é importante você construir um gráfico do livro se você for um aprendiz visual. Um gráfico deve refletir as divisões que você notou, as divisões que você fez, bem como os títulos das divisões do livro, que ajudarão a recordar o conteúdo. Faça as anotações sobre qualquer dúvida que você tenha neste ponto do seu estudo. Às vezes, no estudo de um livro, surgem perguntas que você não consegue, não dá para esclarecer. Nota essas perguntas, que com o seu estudo, a consulta, né? Interessante, irmãos, essa questão que a gente tratou aqui anteriormente. Vocês lembram daquele exercício que eu passei para vocês, né? Sobre os 5 Cs da interpretação? O penúltimo C lá, ou o terceiro, se eu não estiver enganado, era consulta, né? Então, só lembrando, né? Há espaço para consulta, mas primeiro era o conteúdo, olhando para o texto, o que é que você entende do texto? Aí depois o contexto, né? Aí depois comparação com outros versículos, consulta e, por fim, a sua conclusão. Mas vê, tem uma parte lá que você consultou outras fontes, mas no lugar certo, né? E aí, às vezes, surgem dúvidas do livro que talvez um especialista pode ajudar vocês. Mas lembra que os especialistas também têm dúvidas. Tem questões no livro que nunca vão ser respondidas. A gente não tem tudo, né? Eu estava vendo aqui, por exemplo, antes de começar a aula, eu estava me preparando, eu estava ouvindo um vídeo de um pastor analisando o texto de Romanos, capítulo 7, a partir do verso 15 em diante, né? Aquele texto que é bem polêmico, que muitos estudiosos se dividem. Afinal, de quem Paulo estava falando? Do Paulo que já era convertido naquele período ou do Paulo que não era convertido? Então, há uma divisão entre os estudiosos. Tem estudiosos que entendem que Paulo está falando ali de uma época quando ele não era convertido. Romanos capítulo 7, né, do 15 em diante. Outros dizem não. Paulo era convertido aqui. Outros dizem não, Paulo está falando de um terceiro. Então, às vezes, há essa diferença. Mas veja, não é que a Bíblia está cometendo erros ou tem várias interpretações. É que aqueles distanciamentos da língua, da cultura, da história, a gente não tem o todo, né? Por exemplo, as narrativas bíblicas, elas são seletivas, a gente não tem todas as informações. Agora, Deus sabe sobre quem Paulo estava falando, eu tenho certeza. Que ele conhece tudo, ele conhece todo o texto. E o próprio Paulo também que escreveu, ele sabia exatamente de quem ele estava falando. Mas para nós leitores, tem essas dificuldades na interpretação. É importante dizer que as perguntas acima serão mais precisamente respondidas à medida que o estudante lê o livro panoramicamente mais vezes. E aí a gente conclui, e eu queria ouvir vocês um pouquinho, saber as dúvidas da aula. Idealmente, o método sintético deve ser usado em conjunto com o método analítico.
como a gente viu lá, né? Síntese, análise e síntese, o sintético, analítico e sintético. Visto o livro como um todo, veja depois as suas partes e, finalmente, reexamine o todo. Os métodos de estudo, isso aqui é esse autor que diz, o Walter Henningsen, né? No livro Métodos de Estudo Bíblico, no iníciozinho do livro, ele diz assim, os métodos de estudos da Bíblia têm muita flexibilidade. A gente não pode esquecer isso, gente. Método também não é aquela coisa rígida, no caso aqui, método de estudo bíblico, tá? Aquela coisa exata, eu tenho que fazer como o outro fez. Não. Tem essa flexibilidade. Eles requerem alguma criatividade. Por isso que vocês estão estudando métodos de estudo bíblico, para ter um estudo criativo da Bíblia, tá bom? Quando eu digo criativo aqui, não é dar asas à imaginação de sua cabeça, não, tá? Vocês vão ver que o autor desse livro ele é bastante criativo, cativante, dinâmico no estudar a Bíblia. Estes métodos não são propriamente regras de estudo da Bíblia, mas são linhas de orientação. Os métodos são linhas de orientação que, caso seguidas, melhorarão o estudo das Escrituras. A língua enrolou aqui um pouquinho. Lembre-se, a diferença entre fazer estudo da Bíblia monótono e superficial, por um lado, e por outro, estudar a Bíblia de modo estimulante e que transforma a vida. E é esse estudo, irmãos, que a gente quer que essa disciplina ajude vocês a fazerem. É esse estudo aqui, deixa eu só voltar aqui, que nós queremos que vocês possam realizar. Um estudo cativante, um estudo fiel à palavra de Deus, mas também um estudo que leve seus ouvintes a serem impactados. Interessante, né? O estudante da Bíblia, ele tem que levar o seu público hoje a 2 mundos. Imagina aí, pensa comigo nessa ilustração. Não sei se vocês querem... Deixa eu interromper aqui e voltar aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida em um slide, eu posso voltar, tá bom? Pensa aí. Você que é um pregador, alguém que ensina, que discipula pessoas, enfim, que ensina a Bíblia. Você tem que levar seu ouvinte a imaginar e a pensar em 2 mundos. Primeiro, você leva ele para o mundo bíblico, para o universo bíblico. Alguns intérpretes vão chamar do lá e então. O que estava acontecendo. É como se você buscasse a cor do texto, o cheiro do texto, o som do texto, o cenário do texto. É quase como você reconstruísse o que estava acontecendo. E aí os ouvintes, eles entendem. Quando Paulo estava lá ensinando aos filipenses, ou mandando aquela carta, eles se sentem filipenses. Ou se você está pregando em Efésios, eles se sentem crentes de Éfeso. Eles estão lá na igreja, morando naquela região. Mas o seu trabalho não para aí. Porque nós não vivemos mais em Filipos, em Éfeso. Nós não vivemos mais na Ásia Menor. Nós não vivemos mais no antigo Israel. Nós vivemos no Brasil, no século XXI. E o seu trabalho agora é dizer, irmãos, com a cabeça nesse mundo bíblico, agora a gente tem que olhar para o mundo de hoje. Quais são as perguntas? O que esse texto, ou como esse texto nos ajuda a enfrentar a sociedade de hoje? Que, em um certo sentido, a gente chama de sociedade moderna, né? Mas, irmãos, o homem é o mesmo. O coração humano é o mesmo. Aqueles mesmos princípios que Paulo falou em Efésios sobre família, as famílias da nossa igreja enfrentam hoje, a relação marido-mulher, mulher-marido, pai-filho, filho-pai, patrão-empregado, empregado-patrão, são as mesmas dificuldades que as pessoas enfrentam. As coisas só mudam de nome. E o princípio que está lá aplica-se hoje. As relações de trabalho, as relações conjugais, as relações entre pais e filhos, entre as questões que Paulo enfrentou em 2 Coríntios, sua autoridade sendo questionada. Pessoas, você é um charlatão, é um falso apóstolo. Quantas vezes a gente também não é questionado? Hoje também o somos. E o que Paulo ensinou lá serve para os dias de hoje, trazem resposta. Então, o estudante da Bíblia é como se ele recriasse o mundo bíblico.
Mas não para a gente voltar para lá. O mundo bíblico já passou, né? Mas trazer de lá os princípios para os dias de hoje. Como a sociedade de hoje se comporta aí? Qual é a verdade que impacta a nossa vida nos dias de hoje? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, querem deixar aí alguma impressão da aula? Para mim tá ok. Tranquilo, pastor. Alguma dúvida do método sintético? Deu para entender como é que o que como é que você utiliza? Certo. Obrigado, Antônio. O Antônio está falando por aceno, igual o pai de João Batista, né? Zacarias. Quando João Batista nasceu, antes do filho nascer, né? Ele ficou mudo, né? E escreveu o nome do filho numa lousazinha lá, né? O nome dele vai ser isso aqui, é Antônio aí. Aí, irmãos, o que é que a gente tem que fazer agora? Depois de ter ouvido um monte de teoria, aplicar. E aí, são praticamente 9 horas. Quem já quiser se deliciar na plataforma, fazendo uma leitura sobre método sintético e fazer um exercício numa carta bíblica, né? A tarefa de vocês, ó. Deixa eu rapidamente mostrar aqui a vocês. Ops. Deixa eu ver aqui. Eu vou pausar aqui a gravação. Ok. Ó, então vê só. O que acontece aqui, ó? Essa é a atividade de vocês. Vocês estão conseguindo ver aí? Como é que você vai exercitar o método sintético para fixar? Primeiro você vai fazer uma leitura desse livro aqui, o capítulo que fala sobre isso. Eu já coloquei a leitura lá, o capítulo 4. Você vai ler, talvez algumas coisas que o autor vai colocar sejam um pouco diferentes, mas no fim é o mesmo resultado. É aquele ditado, né? A ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, não. No fim, o resultado é o mesmo, entender o livro de forma sintética. Mas ele vai mostrar alguns exercícios, ele vai mostrar um exercício no livro de Romanos, como ele aplicou o método sintético ao livro de Romanos. E aí vocês vão ver as observações do autor e como ele fez. E aí depois vocês vão fazer um estudo sintético no texto de Filemon, certo? Eu não vou dizer aqui o que é, porque tem uma pergunta relacionada aí, ao que tipo de gênero. E se eu disser aqui, eu já vou dar em Filemon, no texto de Filemon. O que é, aí vocês que vão me dizer. O que é que você tem que fazer? Pelo menos ler Filemon 3 vezes para fazer a análise, né? A pessoa pegou dá para ler. Oi? Filemon dá para ler 3 vezes. Né? Nem capítulo tem, só são versículos. Né? Então, lê depois. Qual é o fundo histórico em que o livro foi escrito? Né? Que é a mesma coisa daqui, ó. Contexto da escrita do texto. Então, você vai dizer o fundo histórico em que o livro foi escrito. O contexto histórico, né? Que já está aqui também. Você vai falar do autor, data, lugar, leitores. Quanto mais detalhes você der, melhor. Agora, não precisa também ser uma coisa tão... Quem é o autor a partir do texto de Filemon, tá bom? O que é que ele diz sobre ele? Data, talvez você pode depois consultar qual é a data. Depois eu vou explicar aqui. Lugar, aparece lugar lá? Leitores. Depois, a atmosfera do livro, aquilo que a gente viu, né? Qual é a atmosfera? Aí você vai dividir o livro em parágrafos, em unidades menores, e dar um título para cada parágrafo. Mostrar a relação entre cada parágrafo. Qual é a relação que existe? A conexão entre cada parágrafo. Depois, como você poderia sintetizar os principais assuntos? Para isso, você já tem que saber quais são os principais assuntos que Filemon trata, né? Os tópicos. O que o livro fala sobre este assunto principal? Tem um assunto principal em Filemon. O que o livro fala? Como posso escrever numa só frase, o assunto principal? Qual é o principal gênero, o tipo de literatura? Tá vendo que eu não poderia dizer lá em cima? Porque aqui tem uma pergunta. Qual o propósito do livro? E aí vocês vão terminar tentando construir um gráfico do livro para ficar a coisa bem nítida para vocês. Faça da maneira que você compreende que é a melhor maneira possível para você.
O autor aqui vai apresentar um gráfico de Romano. Não quer dizer que você tem que fazer igual ou do mesmo jeito. Faça de sua maneira um gráfico para que as ideias do livro fiquem fixadas. Agora, preste atenção nisso aqui. Sempre que é possível, mostre no texto bíblico aquilo que você está afirmando. Por exemplo, você diz aqui, o autor do livro é Paulo. Onde é que está isso? Ah, versículo 1 diz, versículo 1. A data vai ser difícil porque realmente não está lá no texto. Mas o lugar de escrita, se tiver. Se também não tiver, você coloca uma interrogação, não existe. O texto não aponta nenhum lugar. Se você tiver dúvida, possível lugar de escrita. Aí mostra o versículo, porque você não está afirmando. Leitores, quem é ou quem são? Fulano de tal. Onde é que está isso? Onde é que mostra no texto? Aí você coloca. Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é esse. Qual é o versículo que mostra isso que você está afirmando? Tá bom? Então, algumas afirmações exigem que vocês usem, mostrem, né? Quando for fazer a divisão, mostra lá. Do versículo 1 ao tal, fala sobre isso. Versículo tal ao tal, sobre aquilo, ok? Então, voltando aqui. Depois, com exceção da provável data de escrita do texto, não faça consulta a comentários bíblicos ou a Bíblias de estudo. Nessa atividade, eu recomendo que você não use realmente comentário. Eu quero só você e o texto bíblico. Eu quero vocês se deliciando com o texto bíblico. Talvez no outro momento, se você quiser aprofundar essa atividade, você possa fazer. A não ser a data. Para a data, você pode consultar o que John MacArthur pensa, o que um comentarista diz sobre a data. Somente a data. Por quê? As outras informações, vocês podem obtê-las a partir da leitura e estudo do texto, da carta. Ok? Só você e a Bíblia, com exceção da data. Um outro detalhe aqui que eu coloco. Você pode, no entanto, usar diferentes versões. Na verdade, deve usar diferentes versões. Então, o que é que você pode usar? Você pode usar a sua mente, você pode usar a ajuda do Espírito Santo. Olha os recursos que você tem. Sua mente, você é a imagem de Deus, é inteligente, é capaz. Você tem uma Bíblia traduzida na sua língua. Você tem várias versões. Tem uma folha, caderno, papel, caneta. Pode usar outras traduções. Agora, por enquanto, não utilize comentários, porque essa atividade pode ser feita só você dialogando com o texto bíblico. Alguma dúvida, irmãos? Vocês disseram que estava tudo bem, se precipitaram. Eu tinha mostrado a tarefa. Ainda continua tudo bem? Tudo bem, pastor. Tranquilo. Tranquilo. O livro, essa carta de Filemão, ela é muito explícita no assunto que o senhor pediu aí. Ele vai deixar bem claro para quem lê as 3 vezes, vai poder extrair do texto tudo aí que está pedindo. Agora é minha vez. O Onésio lá quando roubou o Filemão. Concordo. Sérgio, você disse Filemão realmente para vocês começarem a exercitar. Vão exercitando, gente, lendo. Perguntinhas. Quem é o autor, o leitor? Qual o contexto que o autor estava? Qual é o clima que permeia essa carta? Os parágrafos. Qual é a mensagem que Paulo quer transmitir? Quem é... Aí você poderia depois, né, até fazer um estudo biográfico. Quem é Filemão aqui, né? Mas aí não agora, tá bom? Vocês vão amar ler o texto bíblico, irmãos. É muito gostoso. Olha, e quando chega aquela hora, aí já está meia-noite, aí você está lendo, você está entendendo o pensamento de Paulo. Parece que Paulo está aqui do meu lado. Não estou dizendo que sou espírita, não, tá bom? Crendo que... Mas assim, você diz, Paulo está falando aqui nos meus ouvidos. Parece que eu estou vendo um momento que Paulo está redigindo esse texto. Puxa, eu estou entendendo a Bíblia. E ter essa paixão, e resgatar essa paixão de ler a Bíblia com atenção, de fazer as perguntas certas ao texto, ok? Alguma dúvida, irmãos? Bom ciclo de estudos. Só um comunicado. De hoje a 8, nós não teremos transmissão de aula. O que é que nós vamos ter? Eu vou postar um conteúdo referente a essa aula. Provavelmente,
vai ser uma gravação, tá bom? Por quê? De hoje a 8 é feriado. Dia 12, né? E aí, o seminário no calendário adotou que não vai ter transmissão. Então, eu vou colocar, eu espero que daqui já para sexta ou sábado no máximo, ou estourando segunda de manhã, eu posto a aula, referente à segunda que vem à noite, tá bom? Aí eu posto o conteúdo e na plataforma já posto também a atividade. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês estejam se encantando aí com estudar a Bíblia, beleza? Uma boa noite para vocês. Vou pedir ao nosso irmão Sérgio, o irmão poderia fazer uma oração? Por favor. Santo e eterno Deus, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, graças te damos, Pai, por mais essa noite, Senhor, por esta aula, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela compreensão que tu nos destes, Pai, da forma, Senhor, que os nossos conhecimentos foram enriquecidos, ó Deus. Senhor Deus, faz com que o teu Santo Espírito Deus, unja cada um de nós, Senhor. Faz com que nós nunca nos desviemos dos teus caminhos, Pai. Sim, e caminhemos junto a ti, Senhor, estudando a tua palavra, Pai, nos preparando, Senhor Deus, para fazer aquilo que tu queres de nós, Senhor, aquilo que tu esperas de nós, Pai. Que nós possamos levar o Evangelho de Jesus Cristo amém, a todos de maneira correta, de maneira reta. Faz assim, Senhor. Assim eu te peço, eu te suplico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma boa noite. Para quem vai estudar ainda, bons estudos. Boa noite. Para quem vai descansar, bom descanso. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E qualquer coisa, estamos à disposição. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa Boa noite. noite a todos.